Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais um dia de culto, por esse domingo tão especial em que celebramos o Dia dos Pais. E a nossa celebração não é em especial apenas aos pais que geneticamente das suas entranhas geraram filhos, seres humanos iguais a todos. A nossa celebração neste domingo é trazer ao mundo, é trazer aqueles que conosco comunham esta fé. A fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Trazer ao mundo a essência de conhecer e saber o que o verdadeiro Pai pode fazer por um filho e que um filho verdadeiramente pode fazer para um pai. E não teria exemplo melhor nesse dia de hoje que não fosse falar de um filho chamado Jesus, um menino que aqui nasceu, um menino que aqui veio a esse mundo por um propósito. E qual foi esse propósito? Honrar o seu pai. E um pai que criou o mundo. E por qual propósito o pai criou o mundo? Para honrar o seu filho. Então nós agradecemos ao Senhor por nos dar a graça de entender tudo isso em que a palavra nos descreve. Entender de uma forma linda, poderosa, esta relação de amor entre o pai e um filho. E eu quero que vocês estejam atentos àquilo que eu não quero hoje passar dos minutos, de 60 minutos dessa mensagem. Eu quero que nas palavras que o Espírito Santo há de colocar nos meus lábios, elas venham trazer à sua vida uma reflexão, não pelo muito que disse, mas pelo pouco que disse, que se tornou muito no seu coração. Que hoje o meu pouco se torne muito, e o muito de Deus se torne o necessário para que você entenda por que Jesus veio ao mundo e por que o Pai o criou para enviar ao mundo. Houve uma harmonia entre o Pai e o Filho. O Pai criou o Filho. Então, o Deus Pai, quando criou o Filho, eu posso entender 1 João, capítulo 4, verso 19. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, antes que Jesus pudesse tomar a decisão de aceitar vir à cruz do Calvário, de aceitar sair de um trono de glória, de paz, para vir ao mundo conturbado, cruel, injusto, o Pai no coração sabia que o filho que ele iria criar, este filho iria transformar não só o coração dele como um pai, mas ia transformar um coração sem pai num coração de filho. Muitos se tornariam filhos do mesmo Pai. Então, quando Deus cria Jesus, há certeza que Jesus vai obedecê-lo. Jesus honraria durante toda a sua vida, 33 anos e meio. Quando um pai gera um filho,
O desejo deste pai é que o filho o honre, que o filho seja um bom filho, que o filho seja um bom moço, seja um bom marido um dia, seja um bom pai para os seus netos, seja um bom esposo, que esse filho seja um filho de ascendência na sua vida vocacional, profissional, que o filho seja um vencedor, que o filho seja estimado pelos vizinhos, pelo seu caráter, que o filho seja honrado e honroso no mundo por onde anda, por manter o seu nome, a sua integridade e as bases do ensinamento do seu pai. Evidentemente que alguém pode dizer, pastor, nem todos os pais são bons ao ponto de fazer de um filho verdadeiramente um filho. Eu vou apagar esta regra de exceção. Quero apenas pensar num pai que conscientemente sabe o valor de ser pai, sabe a responsabilidade de colocar alguém neste mundo. Então, o maior exemplo que quero dar do Deus poderoso, o Pai eterno, soberano, e o Filho. Um filho amado, um filho obediente, um filho adorável, um filho que viveu em função do Pai. Não é fácil vermos no mundo, principalmente nesse século XXI, essa relação de pai e filho, essa relação de filho e pai. Porque hoje se lutam por herança, se luta por valores que um pensa que os seus valores são maiores do que os outros. Os pais, pelos anos de vida, pensam que os seus cabelos brancos, a sua maturidade é maior do que a sensibilidade do seu filho, que tem poucos anos de vida. Não respeitando a opinião dos seus filhos, dizendo sempre que seus filhos não são maduros o suficiente para ensinar eles, os pais, o que devem fazer. E eu sempre digo que eu me tornei o que me tornei, ou o que sou hoje, pela ação do Espírito Santo de Deus e do Filho em minha vida, de Jesus em minha vida. Esse pai que, mesmo sabendo que eu cometeria erros, que nós cometeríamos falhas, ele resolveu, antes de perguntar ao filho se aceitaria vir ao mundo para morrer na cruz, ele deu o seu filho. João 3,16. E Deus amou a sua criação de tal forma que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas o texto original do hebraico, a língua dos primórdios dos hebreus, a língua dita e ensinada em Gênesis 11, quando na Torre de Babel, o Senhor muda a língua e distribui pessoas em tribos e nações, diz que Deus amou de tal forma os que ele havia criado, que ele não queria apenas criaturas, e por isso deu o seu filho, criado na divindade, na deidade celestial, para que ele viesse ao mundo e tornasse criaturas em filhos. Maravilha. Em outras palavras, e Deus amou tanto a sua criatura, que ele desejou torná-los filhos, como o próprio Filho único chamado Jesus. Amou de tal forma vidas como a sua e a minha, que ele disse, embora o meu Filho Jesus é 100% santo, 100% divino, eu quero tornar a todos que amaram meu Filho e a mim, possam se tornar, embora carnais, pecadores, exatamente idênticos ao meu Filho único, criado aqui nos céus. Que lindo saber que o Pai não permitiu que o seu orgulho, que a sua divindade singular, não permitiu que a sua glória excluísse esse sentimento e pensamento de fazer pecadores como nós, filhos legítimos, ainda num gesto de adoção no mundo inteiro, pegando filhos órfãos que não conheciam o pai, a não ser aquele da certidão de nascimento, embora muitos nem na certidão conhecem quem é o seu pai, foram abandonados, mas que todos pudessem
ver nele esse sentimento verdadeiro de pai. Que tremendo. Se Jesus é meu irmão, evidentemente por ser filho do Pai Todo-Poderoso, da onde já se viu um pai ter que matar o seu único filho para provar aos demais irmãos que ele os ama, tanto quanto amou o seu único filho divino? Imaginou? Se eu tivesse mais um filho, ou mais dois, ou mais três, e tivesse que matar a Alissa, que eu tanto amo, para que os outros soubessem o quanto eu os amo também. Se eu crucificasse a Alissa e dissesse: está vendo a tua irmã? Está vendo as suas dores, as suas lágrimas, o seu grito de desespero? É para provar para vocês que eu os amo, que ela não é a única, eu também os amo. Por isso que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, verdadeiro pastor, aquele que apacenta, aquele que não está de olho na lã da ovelha, mas no gesto singelo de uma ovelha, na sua essência de existência. Meus amados irmãos, Jesus foi um filho tão grande, tão grandioso no seu caráter, nas suas atitudes, que na cruz do Calvário não se diz em momento algum que ele berra, que ele se desespera. Aliás, durante a noite é que ele toma suas bofetadas após ser preso, em Mateus 26, do verso de número 47 adiante. Ele toma as bofetadas, ele apanha, e por poucas vezes ele disse alguma coisa durante todo o mártiro que ele viveu, calado. Agora, o que me chama a atenção é que as dores daquelas chicotadas romanas, em que na ponta dos seus chicotes havia uma garra de ferro, havia bolas de ferro espetadas para que, ao pegar nas costas de Jesus, das suas pernas, dos seus ombros, ao puxar, arrancasse pedaços da sua carne. Por isso que o filme A Paixão de Cristo, por Mel Gibson, foi o filme mais perfeito dentre todos que eu já pude assistir. É tão perfeito que eu não consigo ver mais. Eu tenho ele aqui, é muito forte a cena. A gente, toda vez que vejo, se eu pudesse, eu pularia desse prédio onde moro, ou me mataria em qualquer lugar, porque eu não consigo me ver à altura da dignidade deste filho do meu irmão Jesus, o primogênito. De tão forte que ele sofreu, mas ele não abriu a boca. Não houve gritos de desespero. Não, jamais. Mesmo sabendo que morria por irmãos como eu, imerecidos, chamados como irmãos, mas o amor era tão grande que ele disse: eu vou em silêncio, vou morrer em silêncio, para que meu irmão como Pablo e tantos outros pudessem saber o quanto amo. E por que tu me amas tanto, Jesus? Porque eu preciso que você conheça o nosso Pai, que ama vocês além do que eu posso expressar. Então, eu preciso ir ao silêncio como ovelha ao matador, Isaías 53. Porque eu quero ver vocês diante do Pai. E quando vocês virem o Pai como eu o vejo, vocês vão dizer: como é bom saber que o Senhor criou alguém que pudesse morrer injustamente, para que eu tivesse o privilégio merecido de estar diante do Senhor. Então, meus amados irmãos, a Bíblia disse em Mateus 26, verso de número 44, que por 3 vezes Jesus, o Filho amado, meu irmão primogênito, ele por 3 vezes ele clamou ao Pai: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas se não é essa a tua vontade, faça a tua e não a minha. Jesus pressentia a dor, não apenas a dor do prego, que disse agora que ele não expressou gritos e berros por eles, embora doesse tanto, mas a dor do desprezo que filhos dariam ao verdadeiro Pai. Por isso ele vai dizer em Mateus 7,13 que a porta é estreita
E muitos, por verem a porta tão estreita, desistem de passar por ela. É como alguém que tem um carro e não confiando bem na sua direção, ele diz: aquela rua é estreita, aquela vaga é estreita, eu não vou arriscar botar o meu carro. Quando na verdade a vaga cabe de fato o carro, se for bom de volante. É como alguém achar que a situação que ele está vivendo na vida é tão estreita, é tão difícil passar e vencer essa adversidade, que ele disse: eu não vou nem tentar. Quando na verdade, por mais estreito, por mais difícil que seja a dificuldade que você esteja passando, você vai conseguir. Se apenas dizer: Pai, se essa é a tua vontade, me ajuda. E não teve um só filho que o pai não ajudou a passar pelas veredas, os caminhos apertados da vida. Feliz Dia dos Pais. Ao Pai de todas as nações, de todas as tribos, de todos os rebeldes, de todos os irreconciliáveis, de todos os irrepreensíveis, de todos ateus, de todos que de uma certa forma o desprezam. Feliz Dia dos Pais. Que toda a honra nesse dia que você, com toda propriedade, pôde dar ao seu pai, você que ainda tem o seu pai vivo, faz-se muito bem. Mas procure perguntar nesse dia 9, o que é que você deu ao pai que deu vida ao seu pai, para que hoje você pudesse dizer para ele: Pai, feliz Dia dos Pais. Dê o melhor para o seu pai enquanto vivo. Mas não esqueça, do melhor dos melhores, dar àquele que vive e vive para todo sempre. E que quer levar você para ele, para que você saiba, durante toda a eternidade, o que é ser amado como um pai. E o que ele espera de um filho que o recebe como o Senhor da sua vida. Por 3 vezes ele tenta sair do sacrifício por irmãos que desvalorizariam. Não era ele mesmo. A dor era saber que nós desprezaríamos o Pai. Porque quando nós não cumprimos a palavra, nós descumprimos o amor ao Pai. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Se vocês estão crendo em mim, estão crendo no Pai. Se vocês olham para mim, olham para o Pai. Toda a glória de Jesus era em prol do Pai. Tudo na cruz foi para que o Pai fosse honrado. Foi para que o Pai fosse glorificado. E eu vou entrar no texto da mensagem. Meus amados irmãos, como pode crermos que existe sim uma relação de pai e de filho? Filho e pai perfeito. Como pode? É possível você ser um filho perfeito, uma filha perfeita? É possível o Senhor ser o pai perfeito? No capítulo de número 17, que é o texto que eu vou me atentar para a mensagem do Evangelho de João, a maior oração feita por um filho, a maior oração feita por um homem. Esta oração durou horas e horas. E esta oração de João capítulo 17, ela traz a Jesus suor em gotas de sangue. Se você não lê João 17, você não entende o que Jesus orou e falou no Monte Getsemane. A maior oração pode não ser pela quantidade de horas ou pela quantidade de palavras. A maior oração pela quantidade de amor expressa nela, pela profundidade da sua revelação, pela essência do sentimento, não de um dia só, mas a essência de um sentimento que vinha desde antes da fundação do mundo. A maior oração. Que oração verdadeira, que oração poderosa, que oração transformadora,
Que oração que tem o teor e o poder de mudar o coração de um filho. E que nesse tempinho que tem, eu posso conseguir trazer ao teu coração o que Jesus disse naquela oração. E transformar o teu coração num coração quebrantado e contrito, e aí todo o teu ser entender o que é ser filho. Porque embora você possa ser pai, como eu sou pai da Alissa, antes de ser pai da Alissa, eu sou irmão da Alissa. E no céu não há pai, não há pastor, eu serei irmãozinho da Alissa. Eu quero que você sinta, e que Deus me dê graça, para que ao terminar este culto você possa reconciliar com seu pai. Porque nós estamos tão distante dele que nenhuma floricultura tem a tecnologia de fazer um buquê de flores chegar a ele. Nenhuma loja famosa ou marca famosa de veículos ou de roupa, de caneta, de perfumes, disso e daquilo, tem o poder, tem a tecnologia de fazer o presente que o seu dinheiro pode comprar chegar a ele. E é por essa distância que ele enviou o teu filho, porque ele não quer que você viva uma eternidade aqui, longe dele. É por isso que a nossa vida tem dias contados. É por isso que ao envelhecer, você deve agradecer, porque você está chegando perto dele. E vai para ele se seguir a sua palavra, se seguir o exemplo do teu irmão primogênito, Jesus Cristo. E é por isso que Jesus aqui tão pouco ficou no auge do seu ministério, curando, ressuscitando defunto, e disse: é impossível ficar mais tempo aqui, por mais usado que eu seja, sabendo que lá em cima eu tenho um Pai que sabe amar, e foi aquele que me ensinou a amar. Porque ele me amou primeiro, por isso eu amo. E tremendo quando Jesus vem, e posso imaginar uma reunião nos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e todos os querubins, arcanjos e serafins, em redor do trono, ouvindo e participando daquela reunião. Os anjos das trevas, um pouco mais distante, atentamente olhando. E o Pai olhando para Jesus, dizendo: Jesus, meu filho amado, só existe um meio de nós aumentarmos a nossa família. Ficou uma lacuna, um terço de anjos se rebelou, meu filho. Eu gostaria que o céu fosse preenchido de filhos como você. E papai acredita tanto em você, meu filho. Acredito tanto na sua integridade como filho, que eu vou lhe enviar ao mundo. Você aceita? Mas antes de dizer, meu filho Jesus, que você aceita, deixa eu lhe dizer as condições que será. Você está vendo as ruas são de ouro, há muita glória, há trono, há o seu lugar aí. Mas a condição que vou lhe enviar será como pobre. Vou lhe enviar numa família muito pobre, Maria e José. Vou permitir que você nasça não num palácio, mas numa estrebaria. Meu filho, e vou permitir que neste mundo que você nasça, você seja cruelmente perseguido, blasfemado e crucificado. É a única maneira, filho, de trazermos irmãos para ti e filhos para mim, para preencher essa lacuna que ficou quando o anjo de luz, o regente do coral celestial, se rebelou contra todos nós. Você aceita, meu filho? Eu posso crer sem titubear. Quem sabe houve lágrimas nos olhos de Jesus, não pela dor que iria passar, mas ao perceber o grande amor do Pai, não só por ele, mas por todos nós. Ele disse: sim, papai, eu vou, mesmo debaixo, sobre todas essas condições. E ele veio. Ele veio, se humilhou, tomou a forma de homem. Filipenses 2:6 adiante.
e se tornou como nós. E mesmo como nós, disse não ao pecado. Disse não a tudo que fosse injusto, para que hoje eu estivesse aqui ministrando essa mensagem. Só existe um amor de pai quando existe um amor verdadeiro de filho. Por isso, meus amados irmãos, é muito simples dissermos somos cristãos, cremos em Deus, cremos em Jesus, quando na verdade a grande maioria, na sua essência, jamais viveu o que aqui está escrito. Jamais se atreveu a ler o que aqui está escrito, porque vão para a religião e querem que o líder da religião leia para eles o que na verdade foi feito para eles lerem também. Você imagina se isso fosse apenas obrigação do leitor, do sacerdote, à frente de uma igreja, de um templo de pedra, se só para ele fosse permitido ler, não existia livrarias vendendo Bíblias para que você também tivesse acesso à leitura, não é verdade? Mas quantos ganharam uma Bíblia até comprar, abriram o Salmo 91 e colocaram aberto, e precisam colocar até um plástico por cima para não empoeirar a Bíblia, porque ela nunca sai da página 91. Nunca sai. Quando você usa a sua Bíblia, ela não empoeira. Ela não fica empoeirada. O máximo que vai acontecer é ela ficar desgastada. Porque o desgaste é a prova que muito é usada. Mas tanta Bíblia na casa espalhada dos cristãos do mundo inteiro, que está mais nova e poderia ser vendidas para o grande museu, a Bíblia mais antiga do mundo que jamais foi usada. Oh Espírito Santo do Senhor, eu sinto a presença deste Pai aqui nesta sala, aonde no silêncio do Espírito eu ouço a sua voz e ressoo pelos meus lábios. E eu posso sentir forte a presença do Pai e do Filho e desse Espírito, não querendo lhe convencer ao inconvencível, mas querendo apenas afirmar a você o inegável: Papai te ama. E o que Ele quer de você não é aquilo que o seu dinheiro pode comprar, não é aquilo que o seu filho com dinheiro ele pode comprar, é aquilo que o seu amor, já comprado na cruz do Calvário por Jesus, pode começar a devotar a Ele. Oh Santo de Israel. A Bíblia disse no verso 3: e a vida eterna é esta, Pai, que conheço a Ti só, por um único Deus verdadeiro, e a mim, Jesus Cristo, a quem Tu me enviastes. A primeira coisa para você oferecer o seu papai no dia dos pais, o Pai Celestial. Que dia especial em que, embora você está do lado do teu pai, você pode dizer: papai, nós dois hoje vamos nos sentir dois irmãos. E vamos declarar ao nosso pai: deixa hoje eu ser teu irmão, papai. Eu sou tua filha, deixa eu ser tua irmã, papai. E você, papai, olhar para tua filha, para o teu filho: deixa eu ser o seu irmão, deixa eu ser a tua irmã por um momento. E vamos juntos dedicar ao Pai dos pais a honra devida. Verso 3 ele está dizendo: um dos grandes desejos de Deus foi que todos nós o tivéssemos como único Pai. Sabe por quê? Porque muitos filhos se tornam más filhos, porque dizem que seus pais nunca foram bons pais. E essa nunca poderia ser a verdade. Diz estar rebeldes porque o pai tem cometido coisas que não agradam. A filha é sensível, o filho é sensível. Mas deixa eu dizer uma coisa.
se você olhar para os seus defeitos e tentar encontrar no seu pai, os defeitos não são maiores nem menores, são todos iguais. Porque aos olhos de Deus não existe pecadinho nem pecadão. E se nós olharmos para Deus como o Pai que Ele é, nós não focaremos simplesmente no Pai que nos gerou nesta terra. E mesmo que Ele não tenha feito o papel de Pai como devia, poderemos dizer a Deus muito obrigado, porque pelo amor insondável, incomensurável do Senhor pela minha vida, eu posso amar o meu Pai geneticamente, que saí das suas entranhas imperfeito, de uma forma pura e singela, e dizer para Ele: Pai, me perdoa por todas as vezes que não consegui olhar para o Senhor como deveria olhar. Sabe por quê, Pai? Porque nunca pude olhar para Deus como Deus sempre esperou de mim como filha. E às vezes cobramos dos nossos pais que eles sejam para nós perfeitos, o Pai dos sonhos, quando nós não fazemos o mesmo para o Pai Celestial. No verso de número 4, disse Jesus: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, segundo o desejo do Pai eterno. Assim como seu Pai. Todo pai, mesmo que você, a sua mãe, tenha se separado dele, ele tenha contraído, ela tenha contraído um novo homem e se tornou seu pai drasto, ele quer se sentir o único pai. O único pai. Oh, aleluias. E no verso 4, ele disse: Pai, eu te glorifiquei. O que o pai quer? Eu como pai, o que eu sempre tive da minha filha. Eu sempre soube que eu sempre fui o último, o primeiro, o último e o único pai. Isso me deu força para continuar. Me dá força para viver. Porque ela nunca me desprezou, mesmo tendo eu tantos defeitos que a maioria dos pais não tem. Mas com certeza ela olhou para Deus e disse: como tu és perfeito, papai celestial, eu consigo não ver os defeitos do meu pai terreno. Em segundo, como eu disse no verso 4, o que um pai deseja? Que o filho honre, mesmo no mundo tão difícil, mesmo no mundo tão conturbado, no mundo de valores tão avessos. O que um pai quer? Que a filha diga: pai, a vida é difícil, a vida na escola me ensina coisas erradas, meus amigos, algumas amizades que fiz não foram tão boas, algumas filosofias implantadas em mim na faculdade, na escola, tentaram desviar meu pai, a essência de ser filha e da criação que deveria seguir. Eu quero dizer para o Senhor: eu quero lhe honrar, eu quero glorificar-te como Jesus fez nesta terra tão cruel com o Pai. O que Deus quer? Que você honre Ele como Pai, mesmo estando vivendo num mundo em que as pessoas vivem como bastardos, como está em Hebreus 12, bastardo, filhos ilegítimos, filhos não do casamento real. E muitos de nós temos nos tornado bastardo ao longo dos anos, ao longo da vida, porque desprezamos tanto o Pai na hora de dar a Ele o carinho e só valorizamos a Ele quando nós precisamos de carinho, de conforto, e que Ele nos abençoe com as benécias que do poder que sai dele pode nos favorecer em todos os aspectos. Curar da enfermidade, prosperar diante de uma miséria, ter uma vida feliz diante de uma vida angustiosa, e por aí vai. Será que nós estamos dispostos a fazer de Deus o nosso único Pai, para que tenhamos acesso a sermos chamados por Jesus Cristo
Meu irmão, seja bem-vindo. Minha irmã, seja bem-vinda. O Santo de Israel, aleluia, aleluias. Deus está clamando a nós nesta tarde. Me ame como seu único Pai e me honre, mesmo que na terra não há exemplos tantos de gente que honra a um Deus Pai como deve ser honrado. No verso 6 disse Jesus, manifestei, no verso 5, desculpa, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Terceira vontade que um pai tem é que você reconheça se alguma coisa boa que você tem conquistado, se você tem crescido academicamente, você se tornou uma pessoa vencedora, as pessoas te aplaudem, você tem tantas pessoas que te elogiam pelo caráter que você tem. A terceira razão que um coração do pai anseia num filho é que o filho diga, Pai, me glorifica-me, tu, ó Pai. É quando nós entendemos, Pai, quanto do Senhor eu posso aprender. Eu quero dizer, Pai, que toda a honra de tudo que tenho conquistado é do Senhor. Talvez você é um filho que não poderia comprar para o teu pai o relógio dos sonhos dele, o perfume que ele tanto queria. Quem sabe dar a ele a própria alegria que precisa no seu coração, angustiado de tanto cometer erros. Quem sabe você poderia dizer, papai, eu procurei presentes deste mundo nas lojas, nos shoppings, batalhei, pensei, refleti, mas eu não consegui encontrar nada que fosse à altura do Senhor. E eu posso dar ao Senhor e dizer, Pai, que se há alguma coisa boa em mim, eu agradeço não só a minha mamãe, mas o Senhor como Pai. Os erros do Senhor e da minha mãe pertencem a vocês. O que eu posso é contribuir para que esse problema seja amenizado, mas dizer assim como digo para a mamãe, dizer para o Senhor, papai, que me dê a sua glória, quer dizer, que eu possa ter em mim implantado essa virtude que o Senhor teve e tem de ter gerado no mundo um filho. É como se Jesus dissesse, papai deseja que você peça a ele, que seja o autor de todas as glórias, de todas as honras e conquistas que você receber desta terra. No verso de número 6, manifestei o teu amor aos homens, que do mundo me destes, Pai. Desculpa, eram teus. E tu me destes e guardaram a tua palavra. Está falando dos discípulos. Ele está dizendo, papai, fiz ao mundo conhecer o teu nome. Todos que o Senhor me deu. Aleluia. Viver para provar ao Pai que não era o nome dele Jesus, mas o do Pai. O desejo sempre de Jesus em honrar. É quando você sabe que você deve manter o seu nome honrado, limpo, pagar as suas contas em dias, respeitar o próximo, mas você poder dizer para Deus, nesta tarde, dizer, papai, todos que me conheceram até aqui, eu sempre fiz questão, pelos elogios que embora possa ter recebido, que desse a honra ao Senhor, não a mim. Que alegria, papai celestial, vai sentir se você dizer, pai, eu fiz o mundo e ainda farei, enquanto viver, conhecer o Senhor, a tua glória. Aleluia. Eu quero manifestar o teu nome. E ao Pai da terra, não tenha vergonha. Se seu pai não conseguiu vencer na vida financeiramente, se seu pai cometeu erros, se seu pai está num relacionamento que você não se agrada, não tenha vergonha de dizer, papai, eu ainda não perdi o desejo de dizer para todo mundo o orgulho que eu tenho de ser a tua filha.
Quando me perguntam o nome do meu pai, eu não preciso nem ver na minha identidade, já está gravado, nome e sobrenome. Eu sei o valor que o Senhor tem para mim. No verso 7, disse Jesus: agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Jesus é muito lindo, filho lindo. Ele não disse: pai, agora conhecestes o mundo, conheces que tudo que conquistei provém de ti. Não. Ele não usa a palavra conquistei. Ele disse: pai, eu mostrei ao mundo que tudo quanto tenho, tudo quanto sou, provém de ti. Foi tu que me destes. Oh, papai, é tudo que ele quer ouvir de nós, todos os dias. Papai, obrigado pelo diploma que conquistei, pelo carro que conquistei, pela casa. Porque essas conquistas não foram minhas, foram do Senhor. Papai, quero agradecer porque tudo é seu, Pai. E quando o mundo cristão entender isso, não haverá mais necessidade de pastor pedir dízimo e ofertas. Porque todos nós saberemos que o que temos foi conquista do Pai em nossas vidas, em nossas mãos. Então tudo retornamos a Ele, sem nos preocupar quanto sobrou na conta, o que sobrou em casa. Porque esta casa é apenas uma casa como peregrinos, que vamos deixá-la e vamos voltar para a nossa casa, que já está arrumadinha, sempre esteve, esperando aqueles que sabem que nós jamais conquistaremos alguma coisa neste mundo. Porque se nós conquistarmos alguma coisa, ela terá que ser eterna. Teremos que levar conosco tudo que conquistarmos para o céu. Nem a filha que eu gerei poderei levar para o céu. Tudo é dele. Na verdade, são conquistas dele que ele compartilhou comigo. Oh, aleluia. Verso 8. Porque lhes dei a palavra, porque lhes dei as palavras que me destes. E eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviastes. A oitava razão para celebrarmos o Dia dos Pais, com o Pai soberano. Dizer como Jesus: quero agradecer porque agora o mundo sabe que eu jamais existiria se o Senhor não tivesse me concebido. Que lindo! O povo sabe das minhas qualidades como filho, porque já sabem que eu só existo porque o Senhor me tornou uma obra existente. É isso, com certeza, que o seu pai também, você que ainda o tem, ou você que já teve, ele partiu para a glória, como o meu da terra. O orgulho dele, a alegria dele é saber que você tenha no seu coração a certeza que por mais pecador que fosse, ou ainda é o seu pai vivo, sem ele, você não teria chegado ao mundo. Repito novamente, eu não estou falando das mães, porque eu quero me concentrar no pai. Mas a senhora sabe, então valorize o seu pai. Diga para ele, se você ainda o tem vivo: papai, muito obrigado, porque eu só existo e tenho provado a todos, porque o Senhor resolveu dar vida à minha vida. Verso 9, eu estou terminando. Oh, Espírito Santo, é tão lindo a presença do Pai nesta sala, e sei que está entrando aí na sala da tua casa, ou sozinho aí onde você está, no seu celular, na guarita de um prédio onde você trabalha, onde quer que você esteja, quem sabe parou o carro, está vendo esta mensagem. Eu sei que essa presença está aí. O verso 9 diz assim: eu rogo por eles, Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Rogo pelos meus irmãos. Quero que todos te honrem,
Quero ver o Senhor se sentir pai. Quero ver o Senhor se sentir conquistando uma família maior. A maior família. A família mais feliz, dos filhos mais realizados, do pai mais honrado, feliz e glorificado. Porque o dia todos dos céus adoraremos ao Senhor. E adoraremos dizendo, bendito aquele que vem em nome do maior Pai. Aleluias. Jesus disse, Pai, estou rogando pelos meus irmãos. Quero que todos te honrem como eu. Não seria bom você dizer para o teu pai, ao invés de às vezes achar, você que às vezes não é filho único, achar defeito nos seus irmãos, dizer, Pai, estou lutando para que todos os meus irmãos vejam o Senhor como eu te vejo. Eu nunca deixei minha filha me chamar de Senhor, ela só me chama de você. Por quê, pastor? Para que ela nunca se sentisse distante de mim. Para que a minha posição de pai não fosse maior do que a minha posição de amigo. Então ela só me chama de você. E eu fico tão agraciado com isso. É como se a nossa idade fosse igual. É como se a minha idade fosse chegando e a dela fosse pareando com a minha. E nós não olhamos um para o outro com a diferença de idade, mas olhamos com a igualdade do amor que sentimos um pelo outro. Verso de número 10. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso sou glorificado. Aleluia. Oh, maravilha, Pai. Ele inverte, Jesus, a questão da herança. Porque o dia dos pais é os filhos que têm que honrar os pais. Como eu gostaria de honrar o meu Pai Celestial, como sou honrado como pai genético de uma filha. Porque ela me dá além do que eu mereço, porque eu não dou ao Pai tudo o que ele merece. Porque queremos receber dos filhos além do que merecemos, se não damos ao Pai verdadeiramente merecedor tudo o que ele merece. Porque às vezes, como pai, a gente quer dos filhos mais, se nós não damos ao Pai o que tudo ele merece, porque nós não merecemos. Às vezes nem um cartão comprado de uma gráfica a gente merece, mas a gente quer mais. Mas você que é filho, que fez pelo seu pai terreno aquilo que ele fez derramar lágrimas, ou aquilo que ele fez te dar um abraço forte, dizer obrigado minha filha, obrigado meu filho. Não esqueça que ainda é domingo, ainda é dia 9, ainda há tempo de você agradecer papai. Oh Espírito Santo. Jesus, no verso 10, ele inverte o valor da herança, ao dizer, Pai, tudo que tem é tudo teu. Eu sempre vejo dizer que pais deixam herança para os filhos, mas que lindo ver um filho deixar a maior herança para o pai, a sua própria vida. Ele disse, Pai, eu sim vou à cruz pelo Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A presença do Pai é forte. Aleluia. Ele recebe o culto que Ele nos está oferecendo. Ele recebe esse culto. Oh, papai maravilhoso.
Ele está recebendo este culto. Ele está recebendo o seu culto. Papai está recebendo este culto. Eu quero lhe dizer, inverta hoje. Ao invés de ficar esperando o seu pai terreno, é aquele que está na certidão do nascimento do pai. O que tu deixarás para mim? Diga para ele, pai. Eu não tenho muito a lhe oferecer, papai. Ao seu pai do mundo, ao seu pai biológico, diga para ele, pai, eu não tenho tudo que o senhor merece, mas eu dou tudo que eu tenho, a minha vida. Eu quero te amar, pai, não com cartões, com flores, com belos almoços, mas eu quero te amar com palavras, com gestos, com atitudes, com ações. Entrega o teu papai isso. Porque se você está desempregado e não pode comprar nada, você vai tocar melhor o coração dele. Porque quando você esteve empregado, vai estar o poder comprar um carro 0 quilômetro. Essa presente será uma felicidade momentânea. Mas um pai sem consciência, ele quer ouvir do filho, pai, toma a minha vida. O que o senhor gostaria que eu fosse? O que o senhor gostaria que eu me tornasse? O que o senhor gostaria que eu fizesse para alegrar o teu coração? Pergunta ao teu pai, ele vai te responder. Mas ao papai celestial, não há presentes, não há oportunidade de darmos presentes. Porque a Bíblia diz que Deus não recebe presentes. Mas Ele quer que você inverta hoje. E diga, papai, já herdei tanta coisa. Sabedoria, inteligência para estudar, para trabalhar. Sou pai, sou filho, sou mãe, sou irmão, sou irmã. Tenho uma casinha que comprei, tenho um carrinho que comprei. O que Deus quer que você dê para Ele de presente? A sua vida. Para que Ele olhe para o teu filho, Jesus, e diga, filho, lembra aquela dor na cruz, meu filho? Lembra? Quero te dar mais um presente neste domingo. Mais uma vida que se entrega a mim. E eu dou ela a você. Para que você seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o irmão melhor deste mundo, o primogênito, não pela idade, mas pela essência da santidade, do amor, da compaixão e da misericórdia que ninguém como você, meu filho e irmão de todos, possa oferecer. Verso 11. E eu já não estou mais no mundo, porque eu vou para ti, Pai Santo. Embora no mundo estou, dizia Jesus, já me sinto aí com o Senhor. Porque ele ainda estava no mundo. Mas ele disse, eu já não estou mais no mundo. Que maravilha! Você está no mundo e dizendo, Deus, é como se eu não estivesse mais aqui, porque eu quero viver os meus anos para o Senhor, os meus dias que me restam para o Senhor, eu quero. E isso quer dizer, você vai lutar para ter um caráter melhor, atitudes melhor, vai perdoar mais, vai parar de brigar por lata velha, por tijolinho, vai parar de brigar por picuinhas, você vai ser um filho querido. Você não vai olhar a sua posição de marido, de esposa. Todos nós, de filho, filha, todos nós. Neto, neta, todos nós vamos olhar na posição de filhos. O mundo estava a seu favor. Sim, porque enquanto existia coisas ruins, Jesus as transformava em coisas boas. Enquanto existia doentes, ele os tornava curados. Enquanto existia mortos, ele os tornava ressuscitados. Enquanto existia pecado, ele se tornava em conversão. O mundo estava a seu favor, porém em seu coração, jamais a favor do mundo, mas a favor do Pai que o colocou no mundo. O mundo pode estar a teu favor. Você está sentindo que agora, pós-pandemia, você vai realizar os seus sonhos. A sua aposentadoria
não te dar o mundo nas tuas mãos, mas não permite viver miséria na tua casa. O mundo está a teu favor. A sua enfermidade está desaparecendo. Você está sentindo mais esperança. O mundo está conspirando a teu favor. O espelho diz que ainda há tempo para você viver. Seu guarda-roupa diz que há lugares que te esperam conhecer, porque o guarda-roupa tem roupas de sobra. Ou uma roupa que não deixa você na nudez, você pode sair dignamente pela rua. A sua garagem diz, e o tanque de gasolina disse, olha, a estrada te aguarda, vá sem destino. O seu poder aquisitivo pode ser a favor da sua vida, a sua intelectualidade pode te favorecer. Mas se posso lhe pedir alguma coisa como pastor, mesmo que o mundo esteja a teu favor, não deixe teu coração estar a favor do mundo, mas a favor do Pai que criou toda a história do universo e do mundo. Oh, aleluias. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu. Aleluias. Que homenagem de um filho. Não disse quase todos que tu me destes. Por isso que eu, como pastor, jamais posso querer que todos entendam o que eu prego. Porque aqueles que o Pai me deu, todos eles entenderão. Muito além do que eu posso pregar. E aí eu posso dizer, papai, todos aqueles que me confiaste como a minha filhinha, não se perdeu, é do Senhor. Gostaria de ser pai espiritual de milhares. Eu não sei se alguém que está aí pode me chamar de pai. E dizer, pastor Pablo, o senhor não é apenas um pastor. O senhor tem me ensinado a ser filho do Deus vivo. E o senhor tem me ensinado a ser melhor irmão de Jesus. O senhor tem me ensinado a te compreender mais, pastor. E quando eu olhava para o senhor como pastor, eu via muitos defeitos, mas neste domingo estou podendo olhar o Senhor como um pai. Eu não sei quantos eu posso me tornar pai, mas gostaria tanto. Um pai que não é olhado pelo dinheiro que pode dar, pela oração poderosa que pode oferecer e mudar a circunstância dos filhos, mas pelo amor. Que mesmo não podendo transformar a situação que você vive, eu possa dar a você a esperança. Aquela esperança que você nunca viveu ainda, e nem tampouco eu, de juntos conhecer o Pai, nosso único Pai, e junto dele eternamente viver. Quatro versículos para mim terminar. Mas agora, Pai, eu vou para ti e digo isso ao mundo. Aleluia. Que bom um pai ouvir de um filho, de uma filha, dizer, pai, agora eu estou indo para ti, digo isso ao mundo. Estou dizendo para todos os meus amigos que esse final de semana é todinho teu. Que maravilha. Um pai que quer estar contigo. E o que papai quer sentir nesta tarde? Que nós todos estamos deixando o mundo saber que estamos agora voltando para ele. No mundo espiritual, você dizer, como está no verso 13, papai, estou deixando essas coisas do mundo, e mesmo que no mundo ainda esteja, eu volto para o Senhor hoje. Não vou ter mais estátuas de imagens, de escultura, dizendo essa é a santa tal, esse é o santo que me protege, esse é o crucifixo que me protege. Não, papai, eu deixo o mundo e volto para ti. E Jesus, à destra do Pai, olha essa sua atitude hoje e se alegra. Quem sabe derrama as lágrimas de alegria, não mais de tristeza, porque no céu não há tristeza.
dizendo: mais um filho. Volta para ti, papai. Porque nós todos nascemos filhos, mas o tempo nos tornou criaturas. E criaturas vêm e se dissipam e desaparecem quando são enterradas a 7 palmos debaixo da terra. Basta um vírus como o corona, o Covid-19, não desaparecer como criatura. Mas você veio como filho. Ele te amou demais, ao ponto de dizer: 9 meses, no mínimo 9 meses, no mínimo 9 meses na barriga da mamãe, só eu serei o seu pai. Só eu saberei, eu que vou mover a sua posição. Mamãe já disse isso. Você estava com a perninha para cima, a cabeça para baixo, você chutava, você parecia que estava para o lado direito, para o lado esquerdo. Era papai mexendo, mamãe não entendeu. Era papai divino mexendo, te ajustando, para que você não se sentisse melancólico, medonho, numa única posição. Mexeu para cá, mexeu para lá. Aleluia. E quem sabe os chitinhos que deu na barriga da mamãe, era porque Jesus, conjectura minha de tanto que ama esse papai, estava brincando com você lá na barriga da mamãe. Quem sabe fez uma cosquinha em você. Parece estúpido, criancices que eu estou lhe dizendo. Você bateu na barriguinha da mamãe, olha, está mexendo, menina, a menina está mexendo. Aleluia. Você veio filho. Hoje deu presente a papai, dizendo: papai, estou deixando o mundo e voltando para o Senhor. Verso 17, santifica na tua palavra todos eles, porque a tua palavra é verdade. Aleluia. O presente eterno que papai deixou, para que nós nunca deixemos de nos tornar filhos, foi a sua palavra. E sabe por que o mundo está aqui? Porque deixou a sua palavra para se envolver nas palestras dos pseudos líderes cristãos ou de religiões. Voltemos para a palavra. Ame ouvir quem conhece a palavra. Ame ler a palavra. Ame estar onde tem a palavra, porque ela vai te santificar. Aí Hebreus 12, 14, já santo você verá a Deus. Verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aleluias. Aleluias. Enviado ao mundo quer dizer que papai deseja que você saiba: você não pertence a este mundo. Ele apenas te enviou. Então, como Jesus, não sinta aqui a sua terra final. Porque quando você sente assim, você tem medo da morte. Você ama mais o seu carro do que um filho, mais o seu carro do que a esposa, do que o marido, do que os pais. Você ama mais o seu dinheiro do que o compartilhar, do que o doar. Mas quando você sabe que você foi enviado aqui, você sabe que do lugar de onde você saiu é para onde você deve voltar e para onde o seu amor deve estar voltado. Verso 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Maravilha. Que coisa linda. Para que todos sejam como tu. Eu não quero que a minha filha seja a carinha minha ou a carinha da mamãe, mas que ela seja parecida com o papai. Mas um papai terreno você ainda não tem. Se você perguntar a ele: pai, você acha que eu pareço mais contigo ou com a mamãe? Talvez ele pode até dizer que parece mais com a mamãe, mas como ele gostaria de dizer nesse dia: ah, minha filha, você é a cara do papai. Você pode até parecer um pouco a sua mamãe, mas você tem tudo do papai. Imagina a vontade que Jesus desejou e deseja. Que você seja como ele e o Pai foram, sejamos eu e você um só como ele.
aleluias, para que o mundo possa crer que foi o Senhor que enviou. Quantos de nós não podemos mostrar ao mundo, nem aos nossos parentes, nem aos nossos filhos e nem aos nossos pais, que foi Deus que nos enviou a essa terra? Porque os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso caráter não tem nada a ver com o Deus divino, puro e santo. Então este é o domingo para você provar a todos que quem te trouxe aqui, embora geneticamente o teu pai e a tua mãe, pelo DNA, mas foi Deus. Então as suas atitudes comece a mudar hoje, por favor. E prove ao mundo que você não veio como um bastardo, como um filho abortivo, um filho acidental. Você não veio para ser um bandido, para ser um escroto, para ser um irresponsável, para ser um dissimulado, um obstinado pela teimosia, mas ser a cara do papai. Oh, aleluias. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Papai, o verdadeiro pai sempre ama o filho, mesmo antes dele nascer. Durante 9 meses na barriga da mamãe, Alissa, eu cantava, eu orava o salmo, eu pegava na barriga e dizia, papai está aqui. Filmei o parto. Mesmo que o primeiro braço que ela conheceu foi o da mamãe. Maravilha. Os meus olhos foram o primeiro que eu viu. Olha. É, porque a mamãe estava deitada. Abriram a barriga, cesariana. E quando tiraram a Alissa, minha câmera já estava lá, enquanto a mamãe não podia ver, porque ela estava olhando para o teto. Mas eu estava olhando para a barriga. Então os braços que a recebeu primeiro, foi os braços da mamãe. Mas os olhos que a contemplaram primeiro, foi os meus. Aleluia, que bom. Saber que os primeiros braços que a abraçaram foi a da mamãe, mas eu também tive alguma coisa que fui o primeiro. Os primeiros olhos que a viram e a contemplaram. Então, meus amados irmãos, termino dizendo para você, o irmão mais santo e mais puro que já tivemos, disse que nós estejamos exatamente aonde ele já está com o Pai. E que nós saibamos que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Não julgue teu pai da terra, ele tem defeito. Eu vi muitos defeitos do meu pai da terra. Mas com certeza ele teve qualidades, talvez eu não a enxerguei. Talvez não teve tempo de enxergar. Mas lembro quando eu levei meu pai a Jesus, ele só me chamava, quando eu chamava pai, ele falava, Senhor. Meu pai me chamava de pastor. Talvez eu não fui o melhor filho. Se pudesse voltar atrás, uma das coisas que faria diferente, tratar o meu pai como verdadeiro pai. Então trate o seu pai, não olhando para os seus erros, mas olhando o quanto ele te ama, ainda que ele não saiba expressar como você gostaria que ele expressasse. Oh Espírito Santo, último versículo, e vamos orar. E termino com o último versículo que diz, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses que estão comigo conheceram que tu me enviastes a mim. Olha que revelação linda. Para terminar, verso 25. Pai justo. A minha filha sempre disse que eu sou o pai herói. Pai perfeito. E eu sei que ela fala de todo o coração, me dá uma alegria. Então, meus amados irmãos, Pai justo. Ele é justo. Como ele é justo. Coloque a sua mão no seu coração.
Pai justo. Pai eterno, perdoa as nossas falhas, como os filhos terrenos dos pais que o Senhor nos deu. Perdoa quando tratamos os nossos pais tão mal, indiferente, pagamos o mal com o mal. Reconcilia os filhos e os pais neste domingo, aonde essa mensagem chegar. E os filhos e os pais, como todos, filhos do verdadeiro Pai, que disse Jesus, que é justo. Olha para mim com a mão no seu coração, deixa eu lhe dizer. Olha o que Jesus disse: Pai, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Muita gente pode não me ver, como a Lícia me conhece. Aleluia. O Senhor que é Pai, que está aí. Quem sabe os seus filhos até aqui não te reconhecem como pai. E quem sabe é diferente, é o mundo que vê como pai quando seus filhos não te veem como pai. Mas eu profetizo sobre o Senhor, papai, todos vocês que são pais, que as orações que os senhores pais vão fazer vão transformar o coração dos seus filhos para ver os senhores como pai, como o mundo jamais os conheceu como pai. O mundo pode me conhecer como pastor, o mundo pode me conhecer como um consultor, como um empresário. O mundo pode até me conhecer como um bom executivo, ou consultor, ou mentor, mas só ela, verdadeiramente, pode me conhecer como pai. Que a partir de hoje, o mundo saiba, pelas suas atitudes de vida, que foi o seu Pai maior, Deus, que te enviou. Pelo seu caráter, o mundo conheça. O mundo conheça, a partir de agora, que você faz jus a chamar de cristão a sua vida. Porque você, as suas atitudes hoje, tornarão a de filhos. Louvado seja Deus. Que o mundo saiba que você foi enviado com propósito. Por isso tu és filho. Que o mundo veja. E o Senhor que é pai aí está me ouvindo. Que os seus filhos vejam em ti. Não apenas um homem que a gerou e a registrou na certidão. Que dá pensão e paga escola. Mas que dá amor. A maior pensão que um pai pode dar a uma filha. A maior escola que o pai pode oferecer a um filho e a uma filha. O seu caráter de pai, de amor incondicional, que é incapaz de fazer algo que entristeça os teus filhos. Então termino com esse último hino, olha que lindo. Foi o hino que eu me converti. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet those sounds that sing far like me. I was lost, but now I am found, my Lord. I was blind, but now I see. Aleluia. Oh, magnífica graça vem do teu som que salvou um pecador como eu. Era perdido,
mas agora fui encontrar pelo Senhor. Eu era cego, mas agora eu posso ver. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu estendo as minhas mãos sobre a câmara destes 2 celulares. Que todas as vidas que participaram deste culto hoje e hão de participar, mesmo durante o tempo, mais filhos, reconheça que só Tu és Pai perfeito e santo e justo. E que o mundo conheça que eles não vieram do sangue da carne, como diz João 1,12. Vós não nascestes pela vontade do homem, não viestes da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade do meu Pai. Que todas essas pessoas possam mostrar ao mundo, embora tenham um pai e uma mãe registrada na certidão, vieram a este mundo pela vontade primeira, suprema e soberana do Senhor. E por isso, há das atitudes dessas pessoas mudarem e se converterem de fato ao coração do Pai, para que sejam recebidos no dia da glória, diante do trono, por causa do sacrifício do Filho e da intercessão do Espírito. Deus abençoe, Pai, hoje e para todos sempre. Amém. E graças te damos. Deus os abençoe. Quantas vezes você desejou sentar num restaurante com a pessoa que você ama? E o momento era tão gostoso que você não queria que fosse rápido. Você queria que o garçom demorasse mais, não viesse logo trazendo a entrada, a comida principal. Você desejou que o tempo prolongasse, não é verdade? Que bom. Almoçamos com o papai, papai do céu. Ora, grande almoço. Eu sei que a mamãe pode ter feito uma boa, bela comida, o filho pode ter feito um belo de um churrasco, mas ora, almoço, o Espírito Santo preparou para que nós pudéssemos ter esse banquete diante do Pai e daquele irmão que nos fez nos tornar filhos como Ele, Jesus Cristo. Um beijo no teu coração. Deus é conosco. Feliz dia do papai.